parte dele está espalhada pelas ruas, perto do povo, ao ar livre, colorindo muros e paredes de todos os tamanhos. O nosso entrevistado de hoje aqui no programa Cultura Catarina é o grafiteiro Rodrigo Riso. Riso, você é um artista grafiteiro. Eu queria que tu começasse explicando pra gente o que é o grafite. O grafite ele é uma cultura de ocupação do espaço urbano através de manifestações artísticas, né? Elas podem se dar em inúmeras técnicas, né? Não somente o uso do spray, assim como de marcadores, do stencil, né? Que é um tipo de máscara que se aplica à tinta, né? Um molde vazado, né? Podem ser também posters, podem ser esculturas, um grande leque que se abre, que hoje se chama de street art, mas que surgiu nos primórdios ali dos anos 70 com o grafite, que é essa cultura de ocupar as ruas com uma identidade própria, né? Uma marca geralmente escrita, né? Num ambiente que não é previamente autorizado ou previsto para isso, como uma forma de manifestação política, né, de rebeldia também, de dizer que são cidadãos, que estão vivos, que estão se manifestando, né, surge nesse ambiente das comunidades menos favorecidas, né, de Nova York, e que se expande para o mundo e aí acaba absorvendo também a estética das outras escolas artísticas, né, mistura tudo nisso e se torna, né, aí a mais contemporânea das escolas artísticas que a gente tem hoje, né? Para quem é o grafiteiro, né, quem faz o grafite, qual é o material básico de trabalho de vocês? A gente não se limita muito à questão. Geralmente, né, o grafite ele é muito associado ao uso do spray. O spray ele quase virou sinônimo de grafite a ponto de que as pessoas chegam e perguntam: quantos grafites você usou nesse mural? O grafite, ele na verdade, ele é o nome dessa cultura, né? Que daí se utiliza, como eu falei antes, de inúmeras técnicas. Eu uso desde a tinta acrílica, com pincel e rolinho, para o preparo do fundo, para preencher camadas grandes, né, de cores sólidas, né, como nesses murais em larga escala. Uso o spray para dar efeitos e contornos, mas basicamente é isso. Todo tipo de ferramenta de pintura é utilizada, desde giz, desde canetas, marcadores, até réguas, até projetores. Então, a infinidade, assim, tudo que é material artístico pode ser utilizado, né? Aí vai da característica específica do trabalho de cada artista e do resultado que ele quer obter, né? Existe diferença, assim, entre um spray e outro? Existem sim, hoje a gente conta com uma infinidade de marcas específicas, né, para esse tipo de atividade, que daí isso se refere especificamente, né, à qualidade da válvula, porque antigamente, por exemplo, os sprays, ou você apertava ou não saía tinta, né? Hoje ele permite que você aperte mais ou menos para sair mais ou menos tinta. As tintas, elas têm a pigmentação mais alta, elas têm uma cobertura melhor, é uma das melhores coberturas em termos de tinta, né? Com uma demão você consegue uma cobertura completa. Ela escorre muito menos, a durabilidade é muito maior. Então hoje tem uma infinidade de marcas importadas e também da indústria nacional que produzem material para grafite, né? Riso, a gente está aqui nos jardins do Museu Histórico de Santa Catarina, no Palácio Cruz de Souza, onde tem esse grande mural pintado por você, né, mostrando o Cruz de Souza, o Cisne Negro. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que foi esse trabalho, ele foi pintado em 2018, você estava contando, né? Logo depois que a gente inscreveu esse projeto, assim, botando uma fé enorme de que ele seria aprovado, mas ele ainda não tinha sido aprovado, eis que eu estou passando aqui com um grupo de artistas e mostrando a cidade para eles e tal. Eu decidi entrar nesse edifício e a secretária já logo falou: não, tu quer falar com o síndico? Ele está lá em cima, ele vai te receber bem, acho que ele vai gostar da ideia. Já na mesma hora ele: não, pode fazer, tudo bem, eu vou levar para a pauta para o condomínio, tenho certeza que o pessoal vai aprovar. Sabe, foi assim uma virada de chave, e daí isso, menos de 6 meses depois, a gente já tinha
conseguido essa autorização, já conseguido a aprovação, só que ainda faltava a captação. Levou um pouquinho mais de tempo, né? O projeto foi escrito em 2016, final de 2016 ou 2017, se não me engano. Levou esse tempo todo para ser captado. Aí em 2018, julho, a gente conseguiu executar, julho, a gente conseguiu executar. E aí virou realmente esse marco que é essa obra, né? Que ele faz uma homenagem para um grande simbolista, né? Um cara que foi reconhecido póstumamente e primeiro em outros países que já tem uma tradição literária vinculada ao simbolismo maior, que é a França, né? Muito antes de ser reconhecido aqui. E justamente no pátio de um jardim de um palácio que ele jamais pôde entrar por ser negro, né? Então aí é uma questão também de reparação histórica, né? Trazer um poeta negro num momento também político bastante conturbado que a gente vive, né? Muito tem se discutido a questão né, do racismo e eu acho que foi importante para esse momento também e contribuiu para essa discussão, sendo Florianópolis, né, uma capital majoritariamente branca e a gente sabe que o racismo aqui é bem latente, então isso foi possível presenciar durante a pintura, né, com ofensas, com todo tipo de comentário negativo, né, a respeito, mas que a gente entendeu que foi extremamente relevante e que trouxe relevância a ponto de justamente gerar essa cultura em Florianópolis de se relacionar com a arte urbana, né? Tanto que depois desse mural foram feitos diversos outros. Antes dele já havia sido feita uma homenagem a Franklin Cascais, que é né, de autoria do Thiago Valdi, que teve também bastante relevância, por também homenagear um personagem da cultura. Mas aí eu acredito que o impacto do Cruz Souza teve essa relevância justamente por essa questão, né, de contribuir para essa discussão e por estar presente numa paisagem que é histórica, né? A Praça 15 que tem mais de 100 anos, quase 100 anos intocada, né, inalterada praticamente, né? E aí um mural nessa dimensão causa esse impacto. Eu ia te perguntar isso, tu fala do mural de grande dimensão, eu imagino que para fazer um trabalho assim tão grandioso, tem a parte técnica envolvida também, né? Como é que você faz para passar o desenho, para transformar ele num tamanho gigante? E tem todo um cuidado também de preparação, com a segurança também de vocês. Como é que foi esse processo? O momento de botar a mão na massa que a gente vê que toda a experiência quanto de experiência foi necessário, né? Porque requer, como tu disse, toda uma preparação técnica, saber como proceder numa pintura em grande escala. Isso de certa forma permanece um mistério até tu ir às vias de fato, né? Mas eu creio que eu me senti bastante confortável assim, por ter tido também todo um apoio técnico junto, né, com produtores culturais, com profissionais de segurança do trabalho, também conhecendo já o tipo de material a ser utilizado, as técnicas de reprodução de um desenho em larga escala, né? Ali no caso a gente precisa instalar um elevador, no caso ali foram 4 elevadores, né? No topo de um prédio, tem todo esse risco que envolve, né, de você estar trabalhando em altura, as dificuldades também, que é o clima, a todo momento aquela plataforma ela fica balançando, então não é estável como seria pintar uma tela dentro de um estúdio, né? Tem a questão da preparação, você prepara todo o material para subir com ele, para ter que descer o mínimo possível, para ter que pegar algo que faltou, tá bem consciente do que está fazendo, preparado, é um desgaste físico e mental muito grande, assim, que tu tem que realmente estar muito bem preparado, mas eu acho que a motivação assim para se realizar um sonho acaba que tudo isso assim fica muito até pequeno, assim, não que não seja necessário, né, até, mas que fica muito pequeno na questão de desafio, assim, você quer muito fazer, você vai lá e lida com todas as adversidades, que não são poucas, muita coisa até chegar às vias de fato, desde autorizações, do layout passar por aprovação, tanto de uma comissão que vai julgar o projeto, a comissão de patrimônio histórico, porque querendo ou não, né, como eu estava falando, modifica a paisagem, uma paisagem histórica. Então, a gente lida com tudo isso até realmente ter uma obra pintada. E também tem o pós, né, que a gente tem que invernizar esse mural tem que ser entregue, tem que ter
inauguração digna, um evento né, que apresente esse mural, que entregue esse mural para a sociedade. É tudo isso. E todas as questões, como eu falei, né, principalmente pelo tema também, que a gente teve que lidar. Então, tudo isso é um desafio, mas que para nós, para mim, pelo menos como artista, que sonhou durante muito tempo com isso, acaba sendo muito pequeno, né? Você pintou então esse mural de Cruz de Souza em 2018, depois você pintou outro grande mural, que foi o de Meyer Filho, e também um outro terceiro, que é Naturezas de Desterro. Isso. O que mais te marcou nesses 3 murais? O Natureza do Desterro ele foi o segundo, né? Ele foi um mural onde eu tiveram, assim como esse, né, todos os desafios técnicos, até foi um pouco mais complexo, apesar de ser menos, né, um terço, vamos dizer assim, do tamanho. O acesso a ele era um pouco mais complicado, tinha, né, uma plataforma instalada, que eu precisava todo dia acessar ela por escada, subir com material todo dia pesado. Então esses desafios são geralmente o que marcam, assim, mas para mim nesse segundo mural foi o fato de que eu pude empregar um pouco mais da minha autoralidade pessoal, né, porque daí era um tema um pouco mais aberto. Não se tratava de uma pesquisa sobre um artista, né? Se tratava sobre uma pesquisa sobre a natureza daqui de Florianópolis, sobre a ancestralidade, sobre elementos da paisagem e do quais eu já estava bastante familiarizado por eles já estarem muito presentes na minha pesquisa enquanto artista, né? A questão do retrato, né? A questão do realismo, tudo isso. Então ele foi bastante desafiador nessas questões mais técnicas mesmo, porque é um mural com vários elementos, enquanto aqui a gente basicamente tem 3 elementos, né, grandes, que é o poeta, o cisne e o cenário, né? Lá são só de espécies, são 18, mais o retrato, mais todo o fundo. Então ele foi bastante desafiador nesse sentido, porque tu vê, o triplo do tamanho, mas os dois levaram basicamente o mesmo tempo para serem pintados. Inclusive, na verdade, o Natureza do Desterro levou 45 dias, 15 dias a mais do que aqui. Então, é bastante desgastante fazer um trabalho como esse, todo dia estar lá pintando. É muita coisa que requer de preparo, né, como eu já falei. Mas que tu já traz um know-how de uma experiência anterior. E aí, posteriormente, veio esse do Meyer Filho, no qual eu já estava muito mais familiarizado, foi feito em muito menos tempo. Apesar de também ser bastante desafiador no sentido de que eu estava reproduzindo obras de um artista que já é bastante conhecido, tem todo um compromisso também em preservar a qualidade estética do trabalho dele, a reprodução exata das cores, das proporções, até das variações, vamos dizer assim, as imperfeições do traço do artista também serem reproduzidas, né? Além de que o mural também traz um retrato em grande escala, que é um tipo de pintura bastante complexa, de se alcançar um realismo e uma fidelidade, né, da personalidade que está sendo ali retratada. Então, mas é um desafio que a tua habilidade vai sendo construída, né? Quanto mais você faz, mais familiarizado você está com as adversidades, então consegue evitar um ou outro percalço e ter sucesso. Riso, você estava falando que esses murais, na verdade, eles já são mais para a parte assim, mais recente da sua carreira, e que você já tem muito tempo de carreira como grafiteiro antes, e uma das suas marcas registradas são os camaleões, né? Isso. Como é que surgiu o camaleão? O grafite, na verdade, ele vem disso, de você criar uma marca, né? Criar uma presença na cidade onde você é reconhecido por repetir algo, né? Repetir uma mensagem ou um desenho. E aí eu fui fazer a minha primeira exposição, que eu fui convidado, uma pequena mostra assim numa graffiti shop, que era uma loja de material de grafite em Porto Alegre. E aí eu pensando no conceito do que eu ia apresentar e tal, eu vi que eu fui muito de encontro assim à figura do camaleão, eu me sentia como um camaleão, porque a minha pintura ela não era algo definido. Ela estava sempre em constante transformação, em mutação. E aí eu pesquisando sobre, eu vi que o camaleão, na verdade, ele não muda de cor para se camuflar igual o senso comum diz, né? Na verdade, ele muda de cor para se expressar, ele se expressa através das cores, né? Expressar sensações, o que ele está passando no momento. O ambiente tem influência por causa de uma questão fisiológica da célula dele, né? Porque ele reflete a luz do ambiente, então ele tende a se camuflar um pouco. Mas, na verdade, é para se expressar. E ali eu me identifiquei de cara
porque eu era um camaleão, né? Eu me identifico muito com essa figura. E a partir disso, a minha exposição foi baseada, se chamou mimesis, né? Que é essa habilidade dele se mimetizar, né? Imitar o que está em volta no ambiente. E ali eu criei esse conceito e a minha exposição foi sobre isso. Eu coloquei um pouco de tudo que eu sabia sobre a minha pintura, desde as letras até os cenários, até os efeitos mais abstratos e gráficos. E aí esses camaleões transitando por isso e sendo influenciados por essas diversidades assim de imagens. Isso estando na pele deles, como também no exterior, e eles reagindo a isso. E foi muito legal, assim, eu me senti muito confortável em fazer isso e já logo em seguida a minha primeira pintura na rua que eu fiz depois dessa exposição já foi o camaleão e desde então não parei mais. São quantos já? Eu já perdi as contas, assim, vivos hoje na cidade, assim, eu imagino que deva ter em torno de uns 150 a 200 no máximo, assim, porque o grafite ele é essencialmente efêmero, né? Ele sofre com o processo digestivo da cidade, né? Ele é apagado, ele sofre a interação de outras pessoas, alguém vai lá e pinta por cima, ou rabisca por cima. Faz parte, né? Eu particularmente não tenho esse apego, essa pretensão de durar para sempre. Mas o legal disso é você estar sempre praticando e fazendo para manter essa sua identidade viva na rua. Você faz rápido isso hoje? Quanto tempo você leva para fazer um camaleão? Em média, 10 minutos, nas versões mais simples dele, né? Podendo levar de meia hora, em murais mais produzidos, 1, 2 dias. Depende bastante assim justamente da forma como eu vou produzi-los, né? Porque, como eu falei, eu às vezes faço com uma textura mais abstrata, ou eu faço ele bem realista, como é um camaleão realmente. Às vezes eu faço ele pegando a textura de um artista que está fazendo uma letra junto comigo, aí utilizo um pouco da mesma paleta que ele está utilizando, isso de forma a compor algo que fique harmonioso, sabe? Então aí entra essa habilidade do mimetismo, né? E atualmente você consegue viver da arte? É a tua profissão? Você consegue viver disso mesmo? Isso, eu sim vivo só. Na verdade, eu nunca vivi em outro trabalho a não ser de trabalhos relacionados à minha arte. Não que eu viva exclusivamente da minha pintura, né? Aliás, hoje eu trabalho com murais encomendados, né? Que é basicamente, vamos dizer assim, a minha fonte de renda principal. Murais onde o cliente estabelece um briefing, eu, por ter essa versatilidade de estilos, consigo, independente da minha autoralidade, que eu deixo para o que eu faço na rua, eu consigo atender esse tipo de demanda. Também trabalho com algumas encomendas de telas, às vezes mais específicas, de pessoas que querem aquilo que eu faço na rua da minha autoralidade, às vezes também retratos, paisagens, coisas assim. E também da produção cultural, né? Eu promovo eventos, faço oficinas, trabalho em projetos sociais também. Então, tudo que gira em torno desse universo, eu faço um pouco de tudo, né? Sempre com essa perspectiva de expandir essa cultura para que oportunize novas pessoas, novos artistas interessados também a absorver um pouco desse universo do street art e veem nisso um potencial também de serem artistas profissionais, sabe? Então eu trabalho nesse sentido, assim. E aí eu, sim, consigo hoje viver do meu trabalho, claro, né? Com muito trabalho, muito mais do que eu às vezes consigo lidar, mas é os desafios, né? De viver de cultura no Brasil. A gente trabalha em turnos de 24 horas, vai dormir pensando em arte, acorda pensando em arte. E você teve a oportunidade também de viajar para outros países, foi para os Estados Unidos, para a Índia, Suécia, Itália, através do grafite. Isso, a convite de curadores de eventos, de artistas do qual já estabeleci algum tipo de intercâmbio, ou eles já vieram para cá e depois nos convidaram para ir para lá. Ou às vezes também por reconhecimento mesmo, de verem o trabalho, achar interessante ter no evento, ser convidado. Eu participei, por exemplo, de um festival em 2018
2019, na Argentina, que fui convidado puramente por reconhecimento do meu estilo, também num festival na Índia, também por gostarem do meu trabalho, ser convidado para pintar um mural lá. Já também criei projetos para levar artistas para o exterior, para participar de eventos. Por exemplo, em 2015, eu fiz um projeto junto à Escola do Ensino Médio do SESC, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Antes eu fui convidado para fazer parte da galeria deles, que era a maior galeria de arte urbana dentro do ambiente escolar, né? Eram mais de 4 quilômetros de murais. Fui convidado, fui até o Rio, pintei esse mural. Lá eu conheci a produtora que fez esse mural e propus para ela um projeto. E aí a gente conseguiu levar 6 artistas, alguns do Rio de Janeiro, outros de Santa Catarina, para participar do Arte Basel, que é o maior evento de arte do mundo, que acontece em 3 países ao longo do ano. Uma das edições é em Miami, outra em Basel, na Suíça, e outra em Tóquio. E aí participamos, pintamos 5 murais lá com esse grupo de artistas. Então esses intercâmbios são fundamentais na cultura do grafite, acontecem bastante. Inclusive promovem para a pessoa uma experiência muito diferente de uma experiência turística que as pessoas geralmente procuram em outros países, né, onde você vai, conhece lugares mais turísticos mesmo, né, mais receptivos para pessoas estrangeiras. Eu, por exemplo, fui para a Índia e visitei muito poucos lugares históricos da Índia, mas fui visitar a maior favela do mundo, fui pintar junto com um grupo de crianças que sequer são tocadas por outras pessoas, né, não recebem nenhum tipo de acolhimento, e que lá é muito emocionante assim você tratar eles de igual para igual, sem essa questão das castas, que lá é muito latente ainda, né, e ver a receptividade deles com a gente, né, ao ponto de 30 crianças se amontoarem e me abraçar assim por ter apertado a mão de uma, sabe? Então isso para um artista, pelo menos de mim, assim, que sou muito sensível a isso, é totalmente engrandecedor, sabe? Isso que na verdade motiva a gente, sabe? Poder levar o nosso trabalho ao acesso de pessoas que, por exemplo, lá nesse lugar que a gente pintou não tinha sequer nenhum tipo de pintura desse tipo, né, de arte urbana, né? Então a gente, meio que pioneiros, sem saber disso, chega num espaço como esse e promove para uma criança a mesma oportunidade que eu tive no ambiente escolar, tendo um spray patrocinado, uma realidade que dificilmente eles vão ter, sabe? A arte do grafite ela é feita na rua, né? Então existe esse contato das pessoas, elas falam contigo enquanto você está fazendo, como é que é isso? O tempo todo, né? É muito legal ver assim, como as pessoas se sentem bastante confortáveis em quererem, inclusive, participar do processo criativo. Claro, os elogios são muito frequentes. A Florianópolis, eu costumo dizer que é uma das cidades mais receptivas à arte urbana, né? Ainda desde muito antes, inclusive, desses painéis que trouxeram, né, essa notoriedade maior, as pessoas já gostavam muito dos murais que a gente pintava, sempre muito bem recebidos. Levou certo tempo, claro, para as pessoas reconhecerem nosso trabalho, mas por uma questão técnica mesmo, a gente talvez não fosse tão bom a ponto de ser reconhecido, mas depois que reconheceram a qualidade, certamente, lugares onde a gente estava pintando, as pessoas paravam, elogiavam, param o carro, bate foto, pede autógrafo, pede foto com o artista. E aí eu estava falando que, inclusive, se sentem à vontade em quererem colaborar com o processo criativo, a ponto de, por que você não faz isso? Acho que ia ficar legal aquilo, sabe? Então é muito legal toda a experiência. Pintar na rua é um universo muito particular, porque você está lidando com a crítica instantânea, sabe? E crítica, eu digo, não só depreciativa, né? Mas a construtiva também, isso é muito legal. Acho que todo artista, inclusive quem só pinta tela em estúdio, deveria experimentar isso, porque para mim é o equivalente a um músico que nunca ouviu sua música ser tocada numa rádio. Você de repente vai lá, pinta na rua e tu tá colocando aquilo ao acesso de incontáveis pessoas, e aquelas pessoas vão se relacionar com aquilo de alguma forma. Umas vão até depreciar, em algum momento você vai passar lá, a sua arte vai estar rabiscada, escrito um palavrão em cima, vai ter, sei lá, a assinatura de uma outra pessoa em cima da sua arte, mesmo a parede do lado estando lisa,
sabe? Porque a pessoa se sente mais confortável em pintar em cima do que já está pintado, do que pintar do lado num lugar novo, vamos dizer assim. Mas é isso que é o mais interessante da arte urbana, que ela é democrática, ela coloca ao livre acesso, né? Ela não restringe, não é todo mundo que se sente confortável entrar no espaço de um museu, frequentar uma galeria. Às vezes muitas dessas cobram entrada. Um mural em grande escala na rua, ele não delimita o público que ele vai atingir, né? Você não consegue contar o número de pessoas que visitaram aquela exposição numa empena, né? É infinito. E ela, ainda mais porque dura muito tempo, né? Então eu acho que essa uma das coisas mais legais que tem e é um dos principais motivos que eu mais gosto e me divirto fazendo isso, sabe? Riso, nosso tempo está acabando. Para encerrar, eu queria que tu falasse assim, como é que você visualiza o futuro do grafite aqui em Santa Catarina? Eu acho que o futuro do grafite em Santa Catarina ele está acontecendo nesse exato momento, sabe? Da gente estar promovendo esse tipo de ação e conseguindo reunir tantos artistas. Só de eu conseguir olhar para o passado e ver que na época que eu comecei eram 10, 15 pessoas que estavam também começando junto comigo. E hoje a gente ter centenas de artistas só em Florianópolis, fora pessoas em outras cidades que também estão promovendo suas cenas locais e também já estão alcançando uma notoriedade nacional como artistas, estão participando de eventos no exterior também. Eu acho que esse é o futuro que eu lá atrás almejava, fui aos poucos, né, construindo, ajudando também a construir, e eu acho que ele está acontecendo agora e para adiante eu vejo que a gente tem então, enfim, esse festival que a gente começou com esse sonho e que esse ano a gente vai realizar em novembro, o primeiro festival de arte urbana aqui de Florianópolis, que a gente vai ocupar 14 espaços aqui do Centro Velho, né, essa ala leste do centro. E mais do que isso é que a gente tenha realmente uma cena que os artistas sejam valorizados, consigam viver dos seus trabalhos, que a gente rompa com essas barreiras do preconceito em relação à arte urbana e dos entendimentos das instituições, né, se transforme, que deixe de oprimir artistas iniciantes que, por não terem talvez tanta experiência, não consigam se expressar da maneira mais adequada dentro dessas questões legais que costumam utilizar para legitimar o trabalho de artistas, né? Acho que isso é o que eu mais espero, sabe? Que as pessoas possam serem mais livres para se expressarem e para serem quem elas são e exercitarem seus aprendizados e trazerem algo de bom para a sociedade, né? Porque isso é o trabalho que os artistas querem fazer, nada mais que isso. Algum recado para quem está iniciando no grafite? Continue sempre acreditando, desenvolvendo, estudando, não se deixe abater pelas críticas. Vocês vão passar por isso, vão lidar com isso, mas faz parte e nada disso é maior do que pode ser maior que a vontade que vocês tenham de ser artistas, de serem quem vocês são e fazer o que vocês amam fazer. Muito obrigada, Rei. Valeu, obrigado.